Meu nome é Martina Rose, tenho 23 anos, e esta é a história do dia em que minha vida, menos e minha descrença, menos desabaram. Não sou mística, nem sonhadora. Sou estudante de biologia e apaixonada por tudo o que é mensurável ou demonstrável. Portanto, se alguém me dissesse que eu acabaria em Assis, participando de uma missa dedicada ao beato Carlo Acutis, eu teria rido sem piedade. Mas lá estava eu, em 15 de outubro de 2023, acompanhando minha mãe, não por devoção, mas por senso de dever. Desde que meu pai morreu subitamente de um infarto. Meses antes, minha mãe se refugiou na fé como alguém que luta para respirar em meio a um incêndio. Organizava terços, ia à missa todos os dias e falava de milagres. Eu, ao contrário, só via uma mulher quebrada tentando sobreviver agorando-se a uma ilusão. Foi por isso que aceitei a Companhia lá Assis, não por fé, mas por medo. Medo de vê-la afundar ainda mais. Durante a viagem de ônibus, mamãe falava com entusiasmo sobre Carlo Acutis. Contava sua história como se falasse de um velho amigo, um jovem italiano que morreu aos 15 anos, apaixonado por computadores e que havia dedicado sua vida a divulgar a Eucaristia pela internet. Um santo moderno, dizia ela, com os olhos brilhando. Eu apenas assenti em silêncio, achando tudo aquilo absurdo. Martina, você sabia que o corpo dele é incorrupto? Perguntou em certo momento da viagem, com aquela mistura de assombro e fé que a fazia parecer uma criança. Mãe, processos químicos podem preservar um corpo por anos. Isso não é mágica, respondi, sem tirar os olhos do livro que fingia ler. Ela sorriu pacientemente, como se minhas palavras não a ferissem. Às vezes, querida, a ciência explica o como, mas não o porquê. Essas palavras ecoaram em minha mente, mais do que eu gostaria de admitir. Quando chegamos a Assis, a cidade parecia suspensa fora do tempo. As ruas de pedra, as fachadas de pedra, cor de mel e o murmúrio constante dos peregrinos criavam uma atmosfera quase irreal. Era uma tarde amena de outono, o ar cheirava a incenso e a pão recém-assado. Na Praça de São Francisco, uma multidão se reunia diante de um pequeno altar adornado com flores brancas e uma imagem sorridente de Carlo Acutis. Mamãe abriu caminho entre as pessoas com a determinação de uma devota em missão divina. Eu a segui, relutante, observando ao redor, crianças rezando de olhos fechados, idosos com rosários, jovens com camisetas do beato, turistas filmando tudo com seus celulares. Para mim, era apenas mais uma representação coletiva da necessidade humana de acreditar em algo. O padre, um homem sereno chamado Dom Giuseppe, pegou o microfone. Sua voz era calma e acolhedora. Irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para recordar o beato Carlo Acutis, um jovem que nos mostrou que a santidade também pode existir na era digital. Carlo dizia que a Eucaristia é a estrada para o céu, e ele a percorreu com alegria, quando os fiéis começaram a cantar. Minha mãe fechou os olhos e se ajoelhou. Eu, ao contrário, cruzei os braços e observei o céu tingindo-se de laranja. Jurei a mim mesma que não me deixaria envolver por aquela atmosfera mística. Mas algo dentro de mim, menos, talvez dor, talvez saudade, se agitou quando vi minha mãe chorando em silêncio, com as mãos unidas. Naquele instante eu compreendi, não estava ali por fé, mas por amor a ela, e, embora negasse, havia uma fenda em minha descrença, menos uma fenda pela qual uma luz inesperada logo entraria. Senti raiva queimando em meu peito como fogo contido. As palavras do padre, suas frases suaves sobre Carlo, soavam ocas, ensaiadas. Dom Giuseppe, com sua voz gentil, convidou todos a rezar a Ave Maria. Disse que Carlo intercedia com especial ternura diante da Virgem, a Senhora que tanto amava. A multidão começou a recitar em uníssono, um coro suave mas penetrante. Eu não aguentei mais. As palavras ecoavam dentro de mim como golpes de martelo. Levantei-me do banco e caminhei até o centro da praça. Olhei ao redor, rostos piedosos,
olhos fechados, mãos em oração. Parecia-me uma encenação absurda, um ato coletivo para se consolar do medo da morte. Minha respiração ficou ofegante. A raiva subiu à garganta. Chega! Gritei sem pensar. O silêncio caiu sobre a praça. Centenas de olhos se voltaram para mim. Senti o peso de seus olhares menos a indignação, a incompreensão. Na primeira fila, minha mãe me olhava, apavorada. Dom Giuseppe permaneceu imóvel, segurando o rosário. Chega! Dessa tolice, repeti, a voz trêmula, mas ganhando força. Vocês realmente acreditam que uma criança pode fazer milagres? Que um adolescente com um computador é a resposta de Deus ao sofrimento? Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns abaixaram a cabeça, outros balançaram em desaprovação. Uma mulher se benzeu apressadamente. Ouvi alguém murmurar blasfêmia, e eu não me importei. Onde eu estava quando meu pai se foi? Sem aviso, sem despedida. Minha voz falhou, mas continuei. Ele era um homem bom. Trabalhava, amava, ajudava a todos. E Deus, esse Deus de quem vocês falam, o levou mesmo assim. E agora querem que eu acredite nesse garoto e em seus supostos milagres. Por favor. Minha mãe tentou se aproximar. Martina, minha filha, por favor. Interrompia com um grito que me feriu mais do que a ela. Estou cansada de te ver se refugiar em fantasias enquanto papai se foi. Não existem milagres, não existem respostas, só o silêncio. A praça inteira prendeu a respiração. Dom Giuseppe deu um passo à frente, levantando a mão num gesto conciliador. Filha, eu entendo a sua dor, mas esse não é o caminho. Os idosos começaram a murmurar orações apressadas. Vi minha mãe esconder o rosto entre as mãos, envergonhada menos, mas eu não conseguia parar. E vocês aí, disse a multidão, acham mesmo que rezar muda alguma coisa? Que a dor desaparece só por repetir palavras? Acordem. Se Deus existisse, não precisaria de intermediários. Uma jovem murmurou. Pobre garota, ela não entende. Não, vocês é que não entendem. Retruquei. Acreditar sem provas não é fé. É medo. O murmúrio cresceu. Dom Giuseppe tentou falar ao microfone, mas sua voz se perdeu entre as orações que voltaram a ser recitadas. E então eu disse a frase que ainda hoje me arrepia. Carlo acutis. Gritei, olhando para a grande imagem do beato sobre o altar. Se você realmente tem tanto poder, mostre-o. Faça alguma coisa. O silêncio foi absoluto. O vento balançava as flores do altar. A imagem de Carlo parecia olhar para mim serenamente, imperturbável. Responda, responda, exclamei, à beira das lágrimas. Se você está aí, se Deus ouve suas preces, me diga por quê. Por quê? Meu pai morreu? Por que as pessoas boas sofrem, enquanto outras seguem como se nada tivesse acontecido? Por que, Carlo? Me explique. Faça um milagre, se puder. Senti o peso das minhas palavras cair sobre mim como pedra. Eu havia desafiado Deus, os fiéis e a memória de um jovem beato menos mais. Acima de tudo, havia exposto minha raiva, meu medo, meu desespero. E naquele instante, sob o céu dourado de Assis, sem perceber, eu havia aberto a porta para o impossível. Pedia respostas ao céu, não apenas pela morte de meu pai, mas por todas as injustiças sem resposta. Gritava contra um silêncio eterno, contra esse Deus que diziam ser amor, mas que me deixara vazia. E foi então, quando o ressentimento ainda queimava em meu peito, que algo mudou. Primeiro pensei que fosse o vento, um murmúrio suave, quase imperceptível, que se movia entre as paredes da praça e atravessava as orações interrompidas. Mas pouco a pouco, aquele som ganhou forma, como se o próprio ar se transformasse em palavras. As crianças levantaram os olhos. O murmúrio tornou-se mais nítido. Era uma voz jovem, serena, profundamente doce. Não vinha de lugar algum e, ainda assim, sente dentro de mim, vibrando direto no coração. Martina, ouvi meu nome ser pronunciado com uma ternura que me desarmou por completo.
Não era uma voz humana, não era ameaçadora, nem solene. Era quente, compassiva, cheia de uma luz impossível de descrever. Ninguém se movia, ninguém falava menos, mas todos ouviam. Olhei em volta, procurando um alto-falante. Não havia nada. A multidão inteira olhava para o mesmo ponto invisível no céu. Martina, repetiu a voz, tua dor também é a minha dor. Minhas pernas tremiam, o coração batia tão forte que mal podia respirar. De alguma forma, eu sabia quem falava comigo. Era ele, Carlo, o menino, de quem minha mãe falava com tanta devoção. Eu também chorei, disse a voz. Também doeu acreditar que a vida é injusta. Mas aprendi que o amor não se destrói menos, apenas se transforma. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Não era medo, nem fé, nem loucura. Menos era certeza. As lágrimas vieram sem que eu pudesse contê-las. Olhei para minha mãe. Ela estava ajoelhada, o rosto banhado de emoção. Ela também ouvia. Todos ouviam. Você pediu um milagre, continuou a voz. Mas o maior milagre já está acontecendo. Teu pai não se foi. Ele ainda te ama, e esse amor te toca todos os dias, mesmo quando não o percebes. Minhas pernas cederam. Não escolhi cair, simplesmente não consegui ficar de pé. Ali, no meio da Praça de Assis, desabei em prantos. Não de raiva desta vez, mas de algo que beirava a ternura. Não temas a dor, sussurrou Carlo. A dor é a prova de que amaste de verdade. E o amor, Martina. O amor nunca morre. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Um perfume começou a preencher o ar. Não o aroma comum das flores, mas algo mais profundo, quase sagrado. Um perfume de rosas, tão intenso e puro que parecia penetrar meus pulmões e curar tudo o que o choro havia quebrado. As pessoas olharam ao redor, confusas e maravilhadas. Esse perfume, disse a voz, é o sinal de que o céu está próximo menos mais do que imaginas. E então, o impossível aconteceu. O céu, que minutos antes estava cinzento, começou a se iluminar por dentro, como se uma aurora dourada se derramasse pelas nuvens. De repente, começou a cair uma chuva fina menos, mas não era água. Eram pequenas gotas douradas e luminosas, que flutuavam no ar como poeira de estrelas. Caíam sobre nós, mas não nos molhavam. Ao tocarem a pele, cintilavam por alguns segundos e desapareciam, deixando uma sensação indescritível de paz. A multidão estava em silêncio, menos muitos ajoelhados, outros com as mãos erguidas ao céu. Percebi que eu também estava de joelhos, com o rosto banhado em lágrimas. Naquele instante, entendi o que a voz queria dizer. As lágrimas podiam ser uma linguagem menos uma forma de amor. Olhe para si, Martina, disse Carlo com doçura. Você está chorando, mas suas lágrimas já não são de desespero. São lágrimas de esperança. Entendeu agora que o amor é mais forte do que a morte? Pela primeira vez em 6 meses, minhas lágrimas não vinham da raiva, mas de uma alegria pura, luminosa. Senti algo dentro de mim se abrir menos, como se uma ferida antiga começasse finalmente a cicatrizar. A luz no céu se intensificou. As gotas douradas caíam em maior número, mais brilhantes. Onde tocavam o chão, flores brancas brotavam entre as pedras, vivas, impossíveis, crescendo diante de nossos olhos. Ninguém conseguia falar, todos olhavam atônitos, enquanto a voz envolvia o ar com ternura infinita. Teu pai está contigo, Martina, não no passado, mas no presente de cada lembrança. Hoje, tuas lágrimas abriram uma porta. Não a feches com medo. Eu não conseguia responder, só chorava, respirando aquele perfume de rosas e deixando a chuva dourada cair sobre meus ombros. O ar vibrava. O tempo parecia suspenso. Era como se todo o universo tivesse parado para ouvir aquele diálogo invisível entre uma filha quebrada e um jovem que falava com voz de consolo. Eram lágrimas diferentes, não de tristeza nem de raiva, mas de uma alegria tão pura que doía no peito. Depois de meses congelado,
Meu coração voltava a bater com um calor novo, derretido por uma ternura que eu não compreendia. Este é o milagre que pediste, disse Carlo, com serenidade. Não é um milagre que muda o passado, mas o que transforma o futuro. O milagre da esperança renascida, do amor que vence, da fé que respira outra vez. Mas o maior milagre não estava fora. Menos estava dentro de mim. Senti algo se recompondo, uma ferida invisível sendo curada por uma luz suave. A dor pela morte do meu pai ainda estava ali, mas não era mais cortante. Era uma dor diferente, sagrada, suave, transformada. Um elo, não um abismo. Teu pai está aqui, disse a voz. Ele te ouve e sorri. Está orgulhoso, porque hoje tiveste coragem de gritar tua dor. E nesse grito, o céu encontrou uma maneira de te responder. Fechei os olhos e o senti. Não o vi, não o ouvi, menos, mas o senti. Uma presença quente, imensa, como um abraço antigo. O perfume de rosas tornou-se ainda mais intenso. Pensei ouvir sua voz no vento. Estou bem, filha. Segui em frente. A emoção me dominou. Nunca se esqueça deste momento, sussurrou Carlo. Quando sentir que não pode continuar, lembre-se desta chuva, deste perfume. Lembre-se de que o céu te ouviu. Enquanto falava, a luz começou a se dissipar lentamente. O brilho dourado deu lugar ao tom suave do entardecer. O perfume desapareceu aos poucos, como se o milagre se despedisse sem partir de todo. A voz ficou distante, até se calar. Senti uma mão em meu ombro, era minha mãe. Ela não disse nada, apenas me abraçou. E nesse abraço compreendi tudo o que havia rejeitado por meses: sua fé, sua esperança, sua forma de curar. Chorei em silêncio, encostada ao peito dela. Viu, filha? Sussurrou. Ele nunca nos deixou. Você também ouviu? Perguntei. Todos ouvimos, respondeu ela, a voz trêmula, porém serena. Poucos metros adiante, o padre pegou o microfone. Sua voz tremia, dominada pela emoção. Irmãos e irmãs, o que testemunhamos hoje não tenho palavras. O céu nos deu um dom que vai além de qualquer explicação. Ninguém se moveu. Ele continuou, olhando para mim e para minha mãe. Martina, tua dor abriu uma porta. Permitiste que a fé de tua mãe se tornasse também tua fé, e que o amor de teu pai se fizesse presente entre nós. Foste o instrumento de um milagre. Não consegui responder. Apenas baixei a cabeça, com lágrimas que já não doíam. Minha alma estava leve, como se uma sombra enorme tivesse se dissipado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo, e no meio daquela calma sobrenatural, ouvi novamente a voz de Carlo, muito suave, como um pensamento dentro da alma. Não busques provas, Martina. Vive, ama, esse será o teu milagre. Então eu sorri, um sorriso pequeno, trêmulo, mas verdadeiro. Finalmente compreendi que a fé nem sempre precisa de lógica, nem a esperança de explicação. Menos basta abrir o coração para descobrir que o céu sempre esteve ali, à espera de nós. O padre concluiu. Carlo Acutis nos mostrou hoje que a santidade não consiste em ser perfeito, mas em ser verdadeiro, em ter coragem de mostrar a Deus o próprio sofrimento. Sabendo que Ele sempre escuta, as pessoas começaram a se dispersar devagar, andando como se carregassem algo sagrado. Cada passo era uma prece silenciosa, uma promessa de esperança. Fiquei sentada nos degraus da basílica. Senti uma presença ao meu lado. Não era o padre nem os peregrinos. Era meu pai. Eu não o via, mas sabia que estava ali. Seu silêncio era diferente, sereno, como o de quem já não precisa de palavras. Pai, murmurei, me perdoa por tudo que disse hoje, por não entender, e ouvi, dentro de mim, sua voz firme e terna. Não precisa se desculpar, filha. Hoje você fez a coisa mais corajosa da sua vida. Mostrou que até a raiva e o desespero podem se transformar em oração. Olhei para o céu menos antes. Claro, agora novamente nublado, e não senti tristeza. Sabia, com uma certeza nova,
que ele me observava lá de cima. E, pela primeira vez desde sua morte, esse pensamento me fez sorrir. Fiquei na praça até o anoitecer. Mais peregrinos chegaram, atraídos pelos rumores do que havia acontecido. Ninguém duvidava, ninguém fazia perguntas, menos apenas rezavam, como se suas almas soubessem que aquele lugar havia se tornado sagrado. Quando finalmente voltei para casa, já não era a mesma pessoa que havia partido. A dor de perder meu pai não desapareceu, mas se transformou, deixou de ser um peso e se tornou um elo, uma ponte feita de amor. Naquela noite, sonhei com ele. Estava bonito, radiante, mais jovem. Sorria com a doçura de sempre. Ao seu lado, um rapaz de olhos luminosos e sorriso sereno. Você se lembra de mim? Perguntou. É o Carlo? Respondi, com a voz trêmula. Sim, disse ele. Voltei apenas para te dizer que tua mãe está feliz. Ela está feliz porque hoje você descobriu que o amor nunca morre. Acordei com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em meses, acordei com vontade de viver. Senti que a vida, com toda a dor, ainda era um dom imenso. Desde aquele dia, minha existência mudou para sempre. Não porque deixei de sofrer, mas porque aprendi a olhar além da dor, menos a reconhecer o amor, mesmo nos momentos mais escuros. Voltei a rezar, não com as palavras vazias de antes, mas com o coração de quem sentiu a presença de Deus. E toda vez que o faço, sinto novamente o perfume das rosas, vejo flores brancas brotando na memória e ouço aquela voz que um dia devolveu-me esperança. O amor nunca morre.